Olá, querido amigo, olá abençoado. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço de fé e esperança. Em nossa jornada, muitas vezes nos deparamos com gigantes, com batalhas que parecem impossíveis de vencer, com inimigos visíveis e invisíveis, que tentam nos roubar a paz e a alegria. Mas eu tenho uma mensagem poderosa para o seu coração hoje, uma mensagem de livramento e vitória, que tem transformado vidas por milênios. Hoje, vamos mergulhar nas palavras divinas do Salmo 18. Este é um cântico de Davi, um homem que conheceu a fundo as batalhas, as perseguições e os livramentos de Deus. É um hino de gratidão e exaltação ao Senhor, que se revela como nossa rocha inabalável, nossa fortaleza impenetrável e nosso libertador poderoso. Ele nos lembra que, não importa a intensidade da luta, Deus está sempre pronto para nos resgatar e nos fazer triunfar. Você está se sentindo encurralado? Oprimido por circunstâncias que parecem maiores que suas forças? Ou talvez esteja clamando por um milagre, por uma intervenção divina em sua vida? O Salmo 18 é uma declaração poderosa sobre o poder de Deus para intervir em nosso favor, para quebrar as correntes e nos conduzir à vitória. Ele nos assegura que, quando clamamos ao Senhor, Ele nos ouve e age com poder. Este salmo é um convite a uma fé ousada, que não teme clamar a Deus em meio à adversidade. Ele nos mostra que a nossa força não está em nós mesmos, mas naquele que é a nossa rocha e o nosso libertador. É um hino de adoração que nos leva a reconhecer a grandeza de Deus em cada livramento e a confiar em seu braço forte. Hoje, meu amigo, em um mundo cheio de incertezas e perigos, o Salmo 18 nos lembra da importância de ter Deus como nosso refúgio e fortaleza. Ele nos convida a descansar na certeza de que, mesmo que as batalhas sejam intensas, o Senhor luta por nós e nos concede a vitória. Ele é a nossa esperança inabalável em meio a qualquer tempestade. Vamos juntos proclamar esta poderosa oração. Abra seu coração e receba estas palavras de livramento, vitória e proteção divina. Vou recitar o Salmo 18 completo, pausadamente, para que você possa absorver cada promessa de poder e fidelidade. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e assim serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Dele ouviu a minha voz do seu templo, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porque ele cirou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Rasas acenderam-se dele. Ele inclinou os céus e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. E montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo. As suas tendas ao redor dele eram escuridão de águas e nuvens espessas. Ao resplendor da sua presença as suas nuvens se desfizeram, saraiva e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Saraiva e brasas de fogo. Enviou as suas setas, e os espalhou, e multiplicou os raios, e os perturbou. Então apareceram os leitos das águas, e os fundamentos do mundo se descobriram à tua repreensão, ó Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. Enviou do alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não me desviei dos seus estatutos. Também fui sincero para com ele, e me guardei da minha iniquidade. Assim o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, e com o perverso te mostras perverso.
Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos tu abates. Porque tu acendes a minha candeia. O Senhor meu Deus ilumina as minhas trevas. Porque contigo entrei no meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força, e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços quebram o arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos, e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste de força para a peleja. Abaixaste os que se levantaram contra mim debaixo de mim. Também me deste o pescoço dos meus inimigos, para que eu destruísse aqueles que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os moí como o pó diante do vento, esvaziei-os como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, fizeste-me cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Assim que me ouviram, me obedeceram. Os estrangeiros se me sujeitaram. Os estrangeiros desfaleceram, e saíram tremendo dos seus esconderijos. Viva o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. Ele me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que te louvarei, ó Senhor, entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. Meu querido amigo, que cântico poderoso de livramento e vitória. Vamos meditar juntos em cada parte deste salmo tão especial, descobrindo os tesouros escondidos em cada versículo. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Davi começa com uma declaração de amor e dependência total de Deus. Ele usa várias metáforas para descrever a segurança que encontra no Senhor: rocha, fortaleza, libertador, rochedo, escudo, força da salvação e alto refúgio. Isso nos mostra que Deus é tudo o que precisamos em tempos de adversidade. Ele é a nossa base sólida, o nosso protetor inabalável. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e assim serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, e clamei ao meu Deus. Dele ouviu a minha voz do seu templo, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Davi descreve a profundidade de sua angústia, cercado por laços de morte e impiedade. Mas em meio ao desespero, ele clama ao Senhor, e Deus o ouve. Isso nos ensina que, não importa quão profunda seja a nossa aflição, o clamor de um coração sincero alcança os ouvidos de Deus. Ele está atento ao nosso sofrimento e pronto para agir. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes se moveram e se abalaram, porque ele cirou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Brasas acenderam-se dele. Ele inclinou os céus e desceu, e havia escuridão debaixo dos seus pés. E montou num querubim, e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Esta é uma descrição poética e grandiosa da intervenção divina. Deus se manifesta com poder e majestade, abalando a terra e os céus para livrar o seu servo. É uma imagem que nos lembra que o nosso Deus não é um Deus passivo, mas um Deus que age com poder e autoridade em favor daqueles que o invocam. Ele vem em nosso socorro de forma sobrenatural. Enviou do alto, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso. Livrou-me, porque se agradou
de mim. Davi testemunha o livramento específico de Deus. Ele foi tirado de situações impossíveis, de inimigos mais poderosos. O Senhor foi seu amparo e o levou para um lugar espaçoso, de liberdade. Isso nos mostra que o livramento de Deus é completo e que Ele age em nosso favor porque se agrada de nós, por sua pura bondade e amor. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e me põe sobre as minhas alturas. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços quebram o arco de bronze. Davi exalta a perfeição do caminho de Deus e a eficácia de sua palavra. Ele reconhece que Deus o capacita para a batalha, dando-lhe força, agilidade e habilidade para vencer. Não é pela nossa própria força, mas pela força que vem de Deus que somos vitoriosos. Ele nos treina, nos equipa e nos leva a lugares de vitória. Persegui os meus inimigos, e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os, de sorte que não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Porque tu me cingiste de força para a peleja. Abaixaste os que se levantaram contra mim debaixo de mim. Também me deste o pescoço dos meus inimigos, para que eu destruísse aqueles que me odeiam. Aqui, Davi descreve a vitória completa sobre seus inimigos. Não apenas o livramento, mas a capacidade de perseguir e vencer. Isso nos ensina que Deus não apenas nos livra, mas nos capacita a triunfar sobre tudo o que se levanta contra nós. Ele nos dá autoridade e poder para subjugar o mal. Viva o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim. Ele me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que te louvarei, ó Senhor, entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é a torre de salvação do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi, e com a sua descendência para sempre. O salmo culmina em um louvor vibrante a Deus. Davi exalta o Senhor como seu rochedo, o Deus de sua salvação, que o vingou e o exaltou sobre seus inimigos. Ele promete louvar a Deus entre as nações, reconhecendo a fidelidade e a benignidade de Deus para com ele e sua descendência. É um convite a uma vida de gratidão e louvor pelos livramentos e vitórias que Deus nos concede. Agora, eu te convido a fechar os olhos por um instante, ou fixar seu olhar em um ponto de paz. Vamos juntos fazer uma oração, entregando nossas batalhas nas mãos daquele que é a nossa rocha, fortaleza e libertador. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Tu és a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus, meu rochedo, em quem me refúgio. Em minha angústia, clamei a ti, Senhor, e do teu templo ouviste a minha voz. Envia do alto o teu livramento, tira-me das muitas águas e dos meus inimigos fortes. Porque tu te agradas de mim, Senhor, e me levas para um lugar espaçoso. Cinge-me de força para a peleja, e aperfeiçoa o meu caminho. Quebra o arco de bronze em minhas mãos, e me dá vitória sobre tudo que se levanta contra mim. Viva o Senhor, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o Deus da minha salvação. Pelo que te louvarei, ó Senhor, entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Em nome de Jesus, nosso Salvador e vencedor. Amém. Querido amigo, se esta oração tocou seu coração e trouxe esperança à sua alma, deixe seu amém nos comentários e compartilhe qual versículo do Salmo 18 mais falou com você hoje. Sua interação é muito importante para nós. E se você precisa de uma oração específica, deixe seu pedido com a hashtag #OraOSalmo18 ou Vitória Divina. Nós vamos orar por você. Se você gostou deste vídeo e quer continuar recebendo mensagens de fé e esperança que transformam vidas, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Temos muito mais conteúdo preparado para fortalecer sua jornada. E para o nosso próximo encontro, prepare-se para mergulhar em mais uma oração poderosa que vai te surpreender e te conectar ainda mais com o divino. Fique ligado, um grande abraço e que a paz de Deus esteja com você. Até o próximo vídeo.